voltando já com uma ponte para alguns outros trabalhos nossos, só reprisando também alguns, algumas conclusões, né? Nós viemos discutindo e Kant é bem bem visto assim nos meios científicos em geral, muito menos porque ele considera como processo científico, as considerações dele são considerações que beiram até o negativismo, que fala que um homem só conhece representação, não conhece a coisa em si, mas a ciência atinge a coisa em si, né? Isso nós havíamos discutindo, né? E outra questão é a questão de Deus, né? Então, Kant, quando critica a possibilidade do homem conhecer a Deus, ele se tornou muito venerado, né, por pessoas que têm já uma tendência ao ateísmo. Mas a ciência em si, se for analisar, ela tem como chegar na prova da existência de Deus. Isso através, Teilhard de Chardin já viu isso, né? E na questão, quando ele inverte a visão científica e fala na questão, dá a entender, né, que na expansão do universo ele está em expansão e as coisas estão sempre se transformando para uma coisa mais completa para garantir a vida e em vista um ponto ômega final. Ele pega um pouco de Hegel. E muito dessa análise dele o Einstein, em algumas cartas, que muita gente fala que que não são cartas autênticas de Einstein, né? Mas Einstein falava disso, porque a visão que ele tinha era a visão e as conclusões dele sempre foi nessa questão da visão de Deus. E a possibilidade do conhecimento e do mundo só se tornam evidentes a partir desse objetivo. Isso é uma carta que Einstein teria escrito para sua filha, né? Essa ordem que está vendo tudo transmite essa ideia. Muita gente questiona essa carta dele, mas por aí vai. E tem essa questão da teoria de Lambda, que Einstein abandonou, mas com a expansão do universo e a aceleração, dentro dessa característica, né, como explicação para o universo não se tornar, não se implodir, né? O universo dentro da atração geral da lei antiga de Newton, né? Ele iria se implodir, que todos um atrai o outro, mas tem uma força que está em expansão. E essa força, né, essa energia dentro das coisas a energia divina, é a prova da existência de Deus. Realmente, essa prova não é uma prova ainda de um Deus pessoal, no sentido de ter feito aquelas leis, tudo, criado homem do barro, esse detalhe talvez não, mas o princípio em si, né, quando fala tudo no mundo, né, glorifica a Deus, né, vários salmos falam isso, hoje mesmo na Bíblia Católica tem um salmo na parte do ofício chamado Ofício das Leituras, né? O primeiro salmo é um salmo em que tem essa conotação de Deus, né? Como ordenador do universo e como garantia da existência. E, por outro lado, tem a questão ontológica e mais central ainda, porque nós vamos ver, nós já vimos, né, que a universalização, né, o pensamento universal de sair do particular e ter uma visão do tudo,
É uma visão que garantiu a existência humana, garante a razão e a existência humana. E essa visão primeira do todo vem dessa visão de Deus, de algo que organiza. Se não tivesse essa perspectiva de algo maior que organiza tudo, não se chegava a nenhuma conclusão. Isso, o Niels Bohr, ele se declara ateu, mas ele fala que quando ele faz a teoria do átomo, ele não viu o átomo, mas ele tem uma ideia geral de princípio para aquilo. Aí gerou ele com Rutherford, Bohr, né? O modelo atômico é Rutherford, Bohr, e Bohr é um deles. No livro dele ele fala disso, que tem de ter essa perspectiva geral primeira, mesmo como se fosse hipótese. Na, no recente avanço da ciência e maior na genética, inclusive um avanço importante que a vacina mais avançada e que até tem mais sucesso, né, que são as vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, são a partir de conhecimentos genéticos. O conhecimento genético veio de uma teoria que os irmãos Crick, parece, tem a história deles, né? Que fez aquele, parece a visão do gene, né? Como parece uma hélice, uma escada, parece mais uma escada de vários degraus, uma escada redonda, igual tem nas salas, né? Naquela escadaria que vai subindo. Eles fizeram aquele modelo, segundo eles, inventado. E é a partir dessa ideia geral, dessa forma, né, geral, eles encaixaram os peptídeos, as proteínas, tudo, e nos ensaios de laboratório se conseguiu detectar os genes que são conhecimento. Esse conhecimento não é parte de uma representação, mas atinge a realidade, porque se não atingisse, não tinha a vacina e a vacina não fizesse. E sendo, ela é mais eficiente com a vacina comum, a partir só do conhecimento empírico de testagem e coisas. Teve esse conhecimento teórico do gene, né, e da hélice genética, né, dos genomas. Esse conhecimento teórico, ele foi primeiro formulado e, a partir das experiências, se encaixou naquilo que se tornou. Então, essa questão da universalização que a razão dá, é uma questão importante e ela partiu a partir de Deus. E a ciência em si é grande tributária nessa questão, que a ciência é o maior avanço do humano, né? E ela foi possibilitada a partir do cristianismo, porque anterior ao cristianismo, o conhecimento científico em si era praticamente dirigido ao belicismo, à construção de armas. Até muita gente acha importante falar da guerra, que a guerra traz conhecimento científico. Mas o conhecimento humano de doenças, tudo, ele partiu a partir do momento que Cristo, vamos dizer, estabeleceu a paz, né? Então não havia essa ideia de paz, de fraternidade, não decaiu um pouco essa ideia bélica, né? Com o cristianismo, e a partir dessa ideia de fraternidade, de irmandade, que passou a ter preocupação com a vida. Também, porque até um dos lemas do cristianismo, que Cristo fala que veio trazer a vida para todos, né? E nós já vemos isso. Ele fala que existe o reino dos céus, tudo, né? Mas o reino dos céus já está no meio de vós, ele falava, né? E o desenvolvimento em si, a igreja passou. Tem a questão da verdade, né? Muita gente fala assim, a verdade vos libertará, só isso, mas são duas frases, conhecereis a verdade. Então, esse conhecimento englobou também o conhecimento científico. Então, aí está essa questão, e a questão do Filho de Deus, né, é uma outra prova, né? Essa já é uma prova mais concreta, né, da existência de Deus, né?
que ele mudou toda essa visão da história. Jesus Cristo mudou essa visão. Até para se estabelecer a nossa atual, realmente teve essa percepção. Mas o cristianismo tem essa questão do respeito do outro. Né? Várias vezes Cristo atacou atitudes preconceituosas com os publicanos, com as prostitutas, a Maria Madalena, né, que era uma prostituta, né, com os samaritanos, que eram de outras religiões, né, com o centurião romano, que era um idólatra, né, era do Império Romano. Cristo teve uma atitude que ele olhava essa questão desse respeito ao coração, e essa questão do coração aqui já vindo englobando a questão da consciência, né? Que é muito importante. Então, muito desse ranço da igreja, da ciência em reconhecer, veio por erros das pessoas religiosas, não da mensagem em si. A mensagem em si, a ciência é muito tributária do cristianismo e dessa perspectiva religiosa. Hegel vai ver essa questão, na questão do conhecimento absoluto, que tem esse sujeito absoluto, que ele fala ali, e na ciência da lógica ele fala também, né? E dessa perspectiva do divino. Essa aí é outra questão que nós estamos discutindo. É lógico que a visão, muitas vezes, está voltando de novo uma visão fundamentalista da religião. Estou vendo até mensagens instigando realmente a violência, né? Está tendo reações, até certos delírios. Mesmo um jovem matou o pai e a mãe e com citações do Apocalipse. O pai e a mãe eram frequentadores de uma igreja evangélica nesta semana. Né? São deturpações, são delírios da presunção religiosa, né? Parafraseando o que diz que Hegel, né? Sacerdotes fanáticos, né? Quando ele fala dos delírios do coração. Então, mas essa não é a perspectiva. E é essa perspectiva que nós vamos ter já nessa questão, que nós vamos ver a questão individual da fé, que gera algum tipo, isso por experiência pessoal própria nossa, né? Algum tipo de neurotransmissor, de hormônio muito próprio, né? Isso, nos êxtases, é visto claramente que há uma certa interação, né? Mas nas religiões em geral, essa interação com o cosmos, essa cosmovisão, né? Essa interação, ela gera um equilíbrio e gera a produção de algum tipo de hormônio regulador, que gera realmente várias curas a nível físico, inclusive. Essa questão da fé, e nós, pela experiência, é algo diferente dos hormônios serotonina. Nós até criamos um termo, sublimertonina, algum tipo de hormônio do sublime, desse êxtase. Né? Uma perspectiva nossa, mas parece que tem por experiência própria, né? Tinha a questão da adrenalina, tudo, e já surgiu outro hormônio, que é a ocitocina. Ela se assemelha muito entre um pouco endorfina e um pouco serotonina, né? Serotonina é a questão do prazer, do amor, né? A ocitocina é um hormônio já do amor, já um amor mais puro, segundo ele, um amor fraterno. Já tem essa detecção, né? Alguns médicos já estão vendo, desenvolvendo hipótese, e teria que analisar. A ciência não analisa por esse ranço histórico, e realmente alguns religiosos estão fazendo jus a isso. Isso não tem nada de cristianismo. A mensagem cristã, quem analisar,
Não é essa mensagem preconceituosa, fundamentalista, e também de querer adivinhar a final dos tempos, tudo. Até Cristo falou, é o Pai que sabe. E muitas vezes as religiões querem adivinhar, e a partir de adivinhações de passagens bíblicas, eleger alguém como escolhido por Deus para liberar o mundo. Essa visão tem uma visão que tem que ser vista com reserva. Né? Cristo mesmo deixou aviso. Né? Se vai falar, se eu estou aqui, eu estou ali, não vá. Que não é assim, a pessoa não conhece assim. Já está escrito o que ele pensa, os seus fundamentos. É, muita visão do Apocalipse que está sendo radical, não quanto à ressonância, Cristo fala do Apocalipse, final dos tempos, pai levantará contra filho, e aqueles apocalipses de Cristo, mas não fala de dragões e tudo, isso são imagens tiradas muitas vezes do Antigo Testamento. A Igreja Católica tem uma tendência que é analisar que aquilo era uma linguagem cifrada por conta da perseguição romana, né? Mas até hoje alguém quer dizer a besta do Apocalipse, quer adivinhar quem que é o anticristo, nós não podemos adivinhar isso. Nós temos os sinais, né? Os sinais que é o sinal da discórdia, o sinal da violência, o sinal. Esses sinais são anticristãos. Né? Agora, outros detalhes não nos cabe ficar vendo e fazendo delírios em cima, né? E criando pânico e outros delírios em outras pessoas, né? Que muitas vezes sai aí esfaqueando outro e fazendo outro, achando que é a encarnação do anticristo, do demônio, nós não podemos. A gente sabe que tem, em geral, uma coisa meio esparramada. Não acho que seja uma figura localizada, é todo um sentimento esparramado de discórdia, tudo, né? Geral que leva, mas essa individuação, Cristo não deixa que nós, nem que em relação a Ele, para falar Cristo está aqui, Cristo está ali, ele fala a questão do pão, né, aquela questão que a igreja acredita, que realmente tem lá, que fala que essa é a minha carne, tudo, né, fazer isso em memória de mim. E comer da minha carne, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida. Isso está lá na Bíblia. Então, essas coisas tem algo a se discutir. Mas essa questão de falar com uma pessoa, é um mensageiro de Cristo, esse, é uma questão que você tem que ser visto em dados momentos com reserva. Boa tarde.